Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa sexta-feira, 26 de março de 2021, teremos 5 palpites, um dia bem menos recheado de jogos, mas vamos ao que temos. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, já vamos aos palpites do dia. Vamos ao primeiro jogo: Maastricht e Almere, jogo válido pela segunda divisão holandesa. O Almere, atual terceiro colocado, tem terceiro colocado com 62 pontos, e o Maastricht ali em 14º com 32 pontos. O Almere briga diretamente pela classificação direta à primeira divisão, sem passar pelos playoffs. Então vai ser extremamente necessária essa vitória fora de casa contra uma equipe que vinha de 4 vitórias seguidas e acabou perdendo no último confronto para o Jong Ajax. Aqui, galera, a gente está numa liga extremamente over, como todo mundo sabe, com dois times que tá marcando e sofrendo muitos gols. A equipe do Almere precisa muito dessa vitória, então deve sair para o jogo. E a equipe mandante tá jogando solta, tá jogando leve, vinha de resultados com poucos gols, mas nas duas últimas partidas foi jogo que sobrou gol, foi 3-2, 4-3. Então para esse jogo eu acho que não tem outra alternativa senão um mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,65, porque a equipe mandante deve jogar solta, deve propor jogo também, até porque não tem muitas ambições no campeonato, e a equipe do Almere tem que sair para o jogo porque ela precisa ganhar, uma vez que ela precisa ou ainda quer chegar em segundo ou até em primeiro. Então ela deve acabar dando espaço para a equipe mandante, que deve aproveitar, deve marcar os seus gols também. Então isso deve ser muito propenso para o mais de 2.5 gols, sem falar que quando essas equipes se enfrentam, a perspectiva de gols também é muito grande. Por isso nosso palpite para Maastricht e Almere é mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65. Passando agora para Sport Gijón e Alcorcón, válido pela La Liga 2, segunda divisão espanhola. Sport Gijón, o atual quinto colocado, e o Alcorcón ali em 19º com 30 pontos, abrindo a faixa da zona de rebaixamento. Aqui, galera, a gente tem a equipe do Sport Gijón, que vem de 5 jogos sem perder, são 2 vitórias e 3 empates, enquanto a equipe do Alcorcón está muito oscilante, perde, ganha, empata, tanto que está refletindo em sua posição no campeonato. Mas aqui, galera, a gente tem a equipe do Gijón, que tem a terceira melhor campanha dentro de casa, quando joga dentro de casa, ainda não perdeu quando está em seus domínios, e vai enfrentar a equipe do Alcorcón, que quando joga fora de casa, em 15 jogos fez apenas 12 pontos, fez apenas 2 vitórias e perdeu e empatou os outros 13 jogos. Então aqui a gente já vê que a equipe do Gijón já está num momento melhor, busca ambições maiores no campeonato, apesar que o Alcorcón quer sair da zona de rebaixamento. Mas a equipe mandante é muito mais técnica, muito melhor, tá num momento melhor, vem de uma sequência muito boa. Quando joga em casa ainda não perdeu, e o Alcorcón quando joga fora de casa não é uma equipe tão boa. Então não tem outra alternativa senão a vitória do Sporting Gijón para esse jogo. Mas como futebol é futebol, a gente vai se prevenir, e o nosso palpite para esse jogo é empate anula aposta no Sporting Gijón. Odd está na casa de 1,45, porque eu acredito que a equipe visitante deve se impor, deve buscar o resultado desde o primeiro minuto, e a equipe do Alcorcón, se quiser alguma coisa, vai ter que sair para o jogo, e isso é muito importante e fundamental caso o Gijón queira ter uma vitória mais tranquila. Mas mesmo assim eu acredito que deve ser um jogo um pouco mais travado, com uma superioridade, uma leve superioridade para a equipe mandante. Por isso nosso palpite empate anula aposta no Gijón, odd na casa de 1,45. Passando agora para Eindhoven e Top Os, jogo também válido pela segunda divisão holandesa. Aqui a gente tem o Top Os ali em 11º com 34 pontos e o Eindhoven em 16º com 29 pontos. Duas equipes que, na minha visão, acredito que não deve ter grandes coisas na competição. O Top Os ainda pode querer chegar ali na faixa de playoffs, mas vai precisar ganhar esse jogo fora de casa. E a equipe do Eindhoven não tem muitas pretensões, está jogando por jogar a competição, tanto que vem de 3 derrotas seguidas
mas temos que lembrar que foram para os 3 times que estão os 3 primeiros colocados, né, diga-se de passagem, enquanto o Top Odds vem de 2 vitórias seguidas, 2 boas vitórias. Mas para esse jogo, galera, eu vejo 2 equipes muito mais equilibradas, que não tem tantas ambições, mais por parte do Oz, mas que deve ser um jogo bem franco, um jogo bem aberto para gols, e eu acredito na possibilidade de ambas marcam. A odd está na casa de 1,60, porque a equipe do Eindhoven é uma equipe que quando não jogou com as grandes, estava conseguindo marcar os seus gols, mas dava muitos espaços e também sofria. E a equipe do Top Odds também não é diferente. Nos últimos 2 jogos, a perspectiva do ambas marcas foi bem foi sucedida, sem falar que nesse jogo ela deve sair para tentar a vitória, para tentar continuar sonhando com a faixa de playoffs. Então eu acho que deve ser um jogo aberto, um jogo franco, como é o campeonato holandês da segunda divisão. Então a possibilidade de gols para ambos os lados aqui é muito grande, até porque a gente está numa competição que tem muitos gols e 2 equipes que não tem tantas ambições, que vão jogar leve. A possibilidade de gols aqui é bem grande, por isso o nosso palpite é ambas marcam para Eindhoven e Top Odds. Passando agora para União Santa Fé e Sarmiento Junín, jogo válido pela primeira divisão argentina. União Santa Fé está em 4º colocado em 6 jogos, 10 pontos, e o Sarmiento está em 10º com 6 pontos. Aqui, galera, a gente tem a equipe do União Santa Fé que vem de 5 jogos sem perder. Ainda não é 5 jogos sem perder, os 6 jogos que ela disputou ainda não teve nenhuma derrota na competição, enquanto o Sarmiento Junín ganhou seu primeiro jogo na última partida, até uma surpreendente vitória contra o Defensa e Justiça, que vinha muito bem na competição. Mas fora isso, era uma equipe que vinha oscilando muito, vinha de 5 jogos sem vitória. Então para esse jogo eu vejo uma leve superioridade da equipe do União Santa Fé, que apesar de estar jogando em casa, de ter um momento melhor na competição, acredito que deve sofrer um pouco com a equipe do Sarmiento. Depois dessa vitória deve ter ganhado um gás, mas eu acredito que a equipe do União é ainda melhor, ainda não perdeu na competição e deve fazer o dever de casa nesse jogo, que é muito importante para as pretensões da equipe mandante. Então nosso palpite para esse jogo é empate anula aposta no União. Odd está na casa de 1,41, porque a equipe ainda não perdeu nessa competição, vai jogar dentro de casa contra a equipe que apenas na última partida que fez a sua vitória, e quando joga fora de casa não é uma equipe tão qualificada assim, sem falar que no contexto geral também eu vejo o União um pouco melhor que a equipe do Sarmiento. Por isso nosso palpite empate anula aposta, União Santa Fé, odd na casa de 1,41. E passando para o último jogo do dia, Corinthians e Retrô. Aqui a gente tem o jogo da Copa do Brasil. A equipe do Corinthians vem de 3 jogos, de 4 vitórias seguidas, né? Sendo uma pela Copa do Brasil e 3 pelo Campeonato Paulista, enquanto a equipe do Retrô também vem de boa campanha na Copa do Brasil e no Campeonato Pernambucano. Mas aqui, galera, a equipe do Retrô é na minha visão, é uma equipe boa, que no futuro pode dar um bom trabalho aos grandes clubes. É uma equipe que tem um planejamento, que tem uma visão muito massa, mas nesse momento vai pegar a equipe do Corinthians, que não tem o que falar, né? Num confronto entre Corinthians e Retrô, eu acredito que o Corinthians deve ter uma superioridade muito grande. O Corinthians também não é aquele bambambam, mas essa fase da Copa do Brasil, um empate leva para os pênaltis. Então eu acredito que o Corinthians deve se impor no jogo, deve tentar vencer, porque o empate não é um bom negócio, pode ser eliminado nos pênaltis. Então deve ser um jogo de muito ataque da equipe corintiana, o Retrô mais recuado, vai tentar explorar os contra-ataques, o que pode dar espaço para a equipe do Corinthians. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático no Corinthians, -1. Odd está na casa de 1,55, porque eu acredito que a equipe do Corinthians deve tentar resolver o jogo ainda no tempo normal, porque caso empate, leva para os pênaltis e isso não é vantajoso para a equipe paulista. Sem falar que a equipe tecnicamente, ofensivamente, é muito melhor que a equipe do Retrô, apesar da equipe do Retrô ser uma boa equipe e ter tirado o Brusque, time de segunda divisão do Campeonato Nacional, mas a equipe do Corinthians, ao meu ver, ainda é muito mais qualificada
qualificada do que a equipe do Retrô. Por isso, nosso palpite, handicap asiático, -1 no Corinthians, odd na casa de 1,55. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 5 palpites para essa sexta. Espero que tenham gostado. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui nos comentários o que vocês vêm achando, palpites de vocês. Espero ter ajudado a todos e até a próxima, galera. Valeu!